Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui ao Tarô dos Anjos de Luz. Eu sou o Mensageiro da Luz e é um enorme prazer estar fazendo mais essa leitura aqui hoje para vocês. E hoje nós trazemos o seguinte tema: o que ele ou ela pensa sobre você atualmente. Vamos ver aqui através das energias, pensando nesse campo, mais de pensamentos, quais pensamentos aí, desse ser de luz está direcionado aí para vocês, qual a vibração desse movimento, tá bom? Para isso temos aqui três opções de escolhas, tá bom? A opção de número 1 com a concha lilás, a opção de número 2 com a concha vermelha e a opção de número 3 com a concha branca. Fiquem à vontade de se conectar com uma dessas três opções. Peço que deixem aí nos comentários, em qual dessas três opções vocês se conectaram, porque assim vocês apoiam o vídeo e o canal, tá bom? Vamos lá, então eu vou respirar fundo. Quem quiser usar esse tempo para também se conectar, se concentrar, fiquem à vontade. Vamos lá? Certo, vamos lá. Vamos começar com vocês escolher o deck de número 1 com a concha lilás. Vamos já trazer aqui a energia central desse movimento com o tarô dos anjos. Vamos lá. Pensando com relação às energias dessa situação amorosa, qual os consulentes do deck de número 1 trazem à mesa. Pensando no que ele ou ela pensa dos consulentes atualmente, pensando no campo de pensamentos dele ou dela com relação aos consulentes do deck de número 1, qual que é a vibração desses pensamentos, qual que é a energia desses pensamentos. Aqui virou, a carta do sonhador. E aqui, deixa eu pegar aqui as outras que caíram. Então aqui mostra, na verdade, que assim, eu vejo que o campo, de energia dentro desse movimento aqui, de pensamentos, é alguma questão, é alguma situação voltado para a vibração de permissão, São pensamentos de permissão, são pensamentos um pouco fantasiosos, Tem essa energia aqui do sonho, da permissão, é algo um pouco assim, eu vejo essa pessoa um pouco fantasiando, quando pensa aí, talvez, em vocês, o deck de número 1, cria uma fantasia, cria ali um cenário, um pouco, talvez, fantasioso para fazer esse pensamento acontecer, tá bom? Então aqui eu vejo alguém que tem, na verdade, já um perfil, de sonhador, sonhadora, Então, justamente aí com relação a vocês, existe, então, esse entregar aqui da imaginação, esse entregar aqui, eu vejo que tem é como se esse campo ele fosse mais aqui rodeado para vocês com pensamentos de fantasia, talvez essa pessoa projetando aí pensamentos, pensa mais no que quer, pensa mais nas fantasias que tem, do que talvez, na realidade de vocês, ou no conteúdo aí do que talvez vocês já tenham vivido, tá bom? Vamos ver aqui um pouquinho melhor com o baralho cigano, Okja. Pensando com relação às energias dos pensamentos, pensando com relação à energia do pensamento do ser de luz que os consulentes do primeiro deck trazem à mesa, o que ele ou ela pensa sobre os consulentes do primeiro deck? Qual que é a vibração do campo de pensamentos dele ou dela atualmente com relação aos consulentes do primeiro deck? Aqui saltaram duas. Vou colocar aqui, vou cortar. E vamos lá, então. Então eu vejo essa pessoa aqui com uma energia, mesmo de fantasia, Aqui, na verdade, o que tem, no pensamento dessa pessoa, a vibração, do pensamento dessa pessoa aqui que vocês trazem à mesa para com vocês atualmente, eu vejo essa pessoa talvez modificando um pouco a estrutura do que vocês têm. Então, por exemplo, se vocês tiveram uma limitação, ou tem uma limitação na troca de vocês, eu vejo essa pessoa, pensando muito, na liberdade disso, em como seria talvez, uma troca sem essa limitação, porque aqui eu vejo que existe, na energia dos pensamentos, uma modificação na estrutura que já existe no momento, Então aqui, por isso tem essa vibração de fantasia, algum componente aí, a mais, de imaginação, E olha que interessante, aqui mostra que, inclusive, essa pessoa expressa isso, de algum modo aí, deixa isso, aparecer, deixa talvez essa intenção ou esses pensamentos de fantasia aparecer
você de algum modo. E isso é expressado, né, principalmente quando essa pessoa está feliz, né? Eu vejo que essa pessoa tem uma vibração aqui, né, mesmo é muito um perfil aqui de pessoa sonhadora, né? Então aqui tem uma vibração de sonhar e tem uma vibração aqui de felicidade por conseguir, né, sonhar, por conseguir, né, emanar esses pensamentos, né? Então eu vejo que esse conteúdo ele aparece, né? Pode ser que numa conversa e essa pessoa fale sobre esses pensamentos, ó, realmente a carta da comunicação aqui, né? Aqui vem mostrando que isso fica muito expresso na área da comunicação dessa pessoa, né? Aqui eu vejo que essa pessoa, né, pensa aí, né, de um modo um pouco fantasioso, né? Cria um pouco uma estrutura um pouco fantasiosa, mas isso traz uma certa felicidade, né? Então é algo assim, na verdade, que é como se fosse um jogo de imaginação, um jogo onde essa pessoa pensa com relação a vocês, né, no momento, pensando aí, né, no que já é, o que já pode ser diferente, alterado, né? Como se fosse uma técnica de visualização, mas no campo da mente mesmo dessa pessoa, né? Eu vejo ela vendo aí, né, mentalizando aí, né, as soluções, as possíveis soluções que podem vir aí na estrutura de vocês. E de algum modo isso então aparece aí, né, nas conversas, aparece, né, quando essa pessoa fica feliz, né? Isso acaba sendo expressado por estar aí, né, esse conteúdo, né, nas energias dessa pessoa. Vamos trazer aqui as energias de confirmação. Pensando com relação às energias de confirmação. O que ele ou ela pensa atualmente com relação aos consulentes do deck de número 1. O que ele ou ela pensa com relação aos decks, com relação aos consulentes do deck de número 1 atualmente? Quais são as energias de confirmação destas informações? Então aqui mostra, né, esse pensamento muito voltado aqui, né, para resolução. Eu vejo que é algo que tá bastante recorrente, né? Essa pessoa vem pensando mesmo bastante nisso, pensando nessa estrutura, né? Só que modificada, nas possíveis mudanças, né, que pode acontecer. Isso tá bem rígido, inclusive, né? Isso tá bem estruturado aqui, né? Essa pessoa, né, realmente tem aqui um pensamento bastante rígido com relação à solução, né? Essa pessoa, quando lembra aí de vocês, ainda mais nesse ciclo, né, ele ou ela tenta ver aqui a solução de vocês, tenta aqui ver, né, esse lado, né, do que pode ser mais positivo, né, e tá, né, mantendo isso, né, de algum modo isso mostra algo um pouco rígido aqui, como se essa pessoa racionalmente fizesse isso, né. Então isso acaba sendo, né, expressado, isso acaba às vezes, né, aparecendo aí, né, em algumas conversas, né. Eu vejo que aqui, né, tem um pensamento também, né, com relação ao futuro, né, por isso que também mostra essa energia de sonho, essa energia de resolução, é uma vibração, né, voltada para o futuro, é uma vibração aqui, né, de pensamentos voltado a possíveis resultados que o futuro traz para inseguranças do momento, veja bem, né? Então aqui mostra que eu vejo que aqui pode ter tido alguma situação aqui entre vocês que não foi tão positiva, né? Ou algum desgaste aí de algum modo, né, que não foi tão positivo. Então essa pessoa tá aqui, né, com a mentalidade, com os pensamentos, né, nesse ciclo com relação a vocês, pensando aí na mudança com relação a isso, né? Vendo a estrutura de vocês de um modo diferente. Não em específico vocês, mas a estrutura de vocês de um modo diferente, né? Ver talvez um futuro aqui diferente e isso então aparece, né? Eu vejo aqui tem uma energia também falando assim, né, que essa pessoa demonstra isso nas conversas, quando fica feliz, quando fala de futuro, quando fala de movimentos de entusiasmo, né, essa expectativa aqui, né, esse pensamento de mudança aparece, tá bom? De algum modo isso aqui, né, se apresenta dessa maneira bem específica, porque provavelmente, né, você já tenham vivido que algo com essa pessoa, que ela realmente expressa, né, aí, né, a situação que ela vive, ou deixa aí, né, expressar, né, aquilo que ele ou ela tem sentido. Então isso acontece também com relação a esses pensamentos aí um pouco, né, fantasiosos com relação a vocês, tá bom? Vamos trazer uma mensagem final aqui com o Romance dos Anjos. Este é o WhatsApp que está aqui na tela, no WhatsApp para consultas em particular, caso vocês tenham interesse.
E a mensagem final com o Romance dos Anjos pra você do deck de número 1, ó, é um card que eu gosto bastante aqui do tarô do Romance dos Anjos, que diz: você merece o amor, você é amável. Então aqui, ó, perceba que se essa pessoa, né, cria, né, aqui um pensamento um pouco fantasioso, né, cria uma fantasia com vocês, é porque talvez vocês realmente tenham aí, né, um posicionamento muito amável, né, muito doce. Então aqui vem, essa carta, ela sempre surge para relembrar que vocês aí são amáveis e merecem o amor, tá bom? Optcha, gratidão. Eu te amo, sinto muito, me perdoem, obrigado. Vamos agora para quem escolheu o deck de número 2. Com a concha vermelha. Vamos lá, então. Vamos com vocês que escolheram o deck de número 2. Passando com relação às energias dos consulentes hoje do segundo deck. Pensando com relação a essa situação amorosa, pensando com relação a este ser de luz, aos consulentes do segundo deck trazem à mesa, o que ele ou ela pensa na atualidade com relação aos consulentes do segundo deck, quais são os pensamentos dele ou dela com relação, aqui saltou a carta da justiça, né, ou a carta da balança, do balanceamento. E aqui vem mostrando, então, né, justamente aqui, né, pensamentos, né, essa vibração, né, de pensamentos, aqui, né, trazendo, né, uma vibração de pensamentos aqui voltados, né, para a justiça. Aqui, de algum modo, eu vejo que essa pessoa pensa aí, né, que com relação a vocês pode ter uma circunstância aí maior de justiça nessa troca, ou equilíbrio, ou moderação, alguma situação, né, com relação a este movimento, né. Aqui é como se essa pessoa talvez tivesse algum pensamento aqui, um pouco de uma demanda de trazer uma melhoria. Eu sinto um pouco assim, né? Essa pessoa pensando com relação, né, a possíveis melhorias que podem acontecer, mas para que isso aconteça, né, é necessário que algo mais justo anteriormente disso aconteça. De algum modo, essa pessoa pensa isso aí com relação a vocês. Um equilíbrio aqui precisa acontecer. Essa pessoa pensa, né, que aqui na atualidade, essa pessoa pensa que é necessário um equilíbrio aí acontecer na troca de vocês. Vamos ver aqui em específico com um baralho cigano, Optcha, pensando com relação às energias dos consulentes do segundo deck, pensando com relação às energias deste ser de luz com os consulentes do segundo deck trazem à mesa, pensando com relação às energias dos pensamentos da atualidade deste ser de luz, o que ele ou ela pensa com relação aos consulentes do segundo deck, o que este ser de luz pensa com relação aos consulentes do segundo deck na atualidade, aqui saltou. Aqui mostra mesmo, né, que essa pessoa pensa aí, né, que é necessário alguma situação ser moderada, né, e um modo específico como mostra aqui, né, que essa pessoa talvez, né, entende aí como essa moderação pode acontecer, seria através aí de um recomeço, ou da entrada, né, de um novo ciclo, né, que mostra mesmo na energia, né, talvez dessa pessoa pensando muito aí, né, de que algumas situações entre vocês aí podem ser mudadas e então um novo recomeço acontecer, né, algo novo vir aqui para a troca de vocês. Os pensamentos dessa pessoa com relação a vocês, nesse momento eu vejo que talvez aqui, né, seja com que vocês, essa pessoa percebe em vocês uma mudança, percebe aí em específico com relação a vocês, né, uma possível mudança, então, né, essa pessoa também pensa, né, nesse balanceamento, pensa nessa possibilidade, então, de trazer esse balanceamento. É como se tivesse aqui uma esperança, né, de viver algo diferente, de viver algo mais leve, né, de viver algo aqui um pouco, né, menos rígido com relação à troca
de vocês. Então aqui tem, né, um pensamento, né, específico nesse momento de que a resolução de vocês, né, como se fosse um pensamento de perspectiva, de que a resolução de vocês, ela ficasse um pouco depositada aí, né, para um novo ciclo, né, para questões novas aí chegando e trazendo então, né, essa resolução aqui na troca de vocês, tá bom? Por alguns casos aqui em específico, pode ser que essa pessoa também sinta, né, que parte dessa moderação aqui seria, né, vocês aí mostrarem um pouco mais dos sentimentos de vocês, né, esse alinhamento ser um pouco isso, né, porque aqui tem um pensamento, tem alguma situação, alguma energia aqui nesse pensamento que essa pessoa tá sentindo aí uma rigidez que parte de vocês, por isso que cria uma expectativa de pensamentos aqui, né, de um novo ciclo, né, de algo novo vindo com relação a isso. É como se essa pessoa aqui, talvez nesse momento, sentisse que vocês não mostrassem 100% daquilo que vocês sentem, né, então aqui depositam um pouco, né, a expectativa disso num novo ciclo, né, numa nova perspectiva. Vamos trazer as energias de confirmação, pensando com relação às energias de confirmação destas informações. Aqui saltou um. Realmente aqui na verdade assim, né, o que essa pessoa pensa aqui, né, é que alguma situação deve ficar para trás, para que as dúvidas também fiquem para trás. Né? Aqui essa pessoa pensa, né, que uma mudança precisa acontecer, né, que alguma resolução aconteça realmente aqui com o lado da expressão, né? Aqui eu tô sentindo talvez que essa pessoa por algum modo aqui pensa, né, nesse momento, eu não sei se vocês se silenciaram, não sei se vocês estão num ciclo aí, né, mais fechadas, mas essa pessoa parece que sente aqui, né, pensa, né, como se não tivesse muito acesso à comunicação de vocês, então espera algo novo, né, para que possa então receber isso, né, para que possa então, né, trabalhar com relação a isso que ele ou ela pensa que é uma rigidez, com relação a realmente aqui, ó, a comunicação, com realmente ao que vocês falam, né, então aqui eu tô sentindo uma situação, né, de que essa pessoa sente que vocês precisam aqui, né, pensa, né, com relação ao equilíbrio de vocês, em específico aqui essa pessoa pensando, né, em como, né, talvez vocês podem aí, né, trazer uma expressão mais sincera, né, ou como ele ou ela pode, então, aqui, né, vivenciar algo novo, vivenciar, né, um ciclo aí onde essa expressão seja mais, né, exposta, né, pela parte de vocês, e lógico aqui, né, então, trazendo, né, um resultado aqui na troca de vocês, na aliança de vocês, é um desejo. Essa pessoa pensa aqui, né, com relação a esse desejo em específico, né, pensa, tem esse desejo e pensa muito com relação a isso na atualidade, né? Então aqui de modo geral o que tá mostrando aqui é assim, né? Essa pessoa sente aqui, né? Eu vejo que aqui é pensamento, né? Mas mostra muito um sentimento de alguém aqui que talvez não está sendo correspondido de algum modo, né? Aqui mostra, né? Pensamento aqui de alguém, né? Que talvez está um pouco em dúvida nesse momento, né? Traz uma energia de pensamentos em dúvida com relação ao que vocês, né? Estão sentindo, ao que vocês estão expressando. Então, por isso que eu até, né, senti, né, tive essa intuição, né, de que talvez aqui, ou vocês estão num ciclo, né, mais introspectivo, ou vocês estão realmente aqui numa fase, né, onde vocês não estão falando muito, talvez, diretamente com essa pessoa, ou ocultando alguma questão aqui, né, então essa pessoa pensa aí, né, que num novo ciclo, ou num novo movimento, essa questão, né, possa aparecer, né, essa comunicação possa ficar aí, né, vamos dizer assim, né, mais bem elaborada, mais bem trabalhada. Inclusive, né, aqui as cartas mostram que isso não é só um pensamento, mas é também um desejo. Essa pessoa se vê, né, desejando e pensando com relação, então, a esse movimento aqui de um ciclo, né, talvez, onde essa expressão apareça mais, tá bom? Vamos trazer aqui uma mensagem final hoje com o Romance dos Anjos. Esse WhatsApp que está aqui na tela, no WhatsApp para consultas em particular, caso tenham interesse. Peço que deixem nos comentários se essa mensagem ressoou para vocês, em quais pontos fizeram sentido. E a mensagem final para vocês com o Romance dos Anjos diz o seguinte: perdoando e aprendendo. Conforme você liberta o seu passado, você acaba curando o seu passado e a sua experiência de amor no presente fica mais positiva, né? Então aqui de modo geral, né, vem falando, né, associando ao campo de pensamentos, né, que mostra aqui, e a energia de vocês, conforme vocês vão perdoando, talvez aqui pode ser que essa mensagem, né, saiu para alguns casos em específicos, né, que talvez aqui tenha tido um corte, né, na comunicação, alguma situação assim,
né? Mas aqui, porque fala disso na parte, né, mais em específico. Mas então aqui essa confirmação mostra que assim, né, é justamente vocês talvez limpando aí o passado, né, perdoando o passado, aprendendo com relação a questões que aconteceram no passado, que vocês trazem pro agora, né, pro aqui e agora, uma nova, né, experiência, né, amorosa, né, uma nova perspectiva amorosa. Então, né, por mais que as questões do passado fiquem no passado, às vezes a gente traz ela pro agora. Então, prestem atenção com relação a isso, né, e perdoem, então, aí qualquer movimento que tenha acontecido, seja ele partindo de vocês mesmos, de vocês mesmas, ou então dessa pessoa, se vocês verem sentido nesse movimento, tá bom? Optcha, gratidão, eu te amo, sinto muito, me perdoem, obrigado. Vamos agora para quem escolheu o deck D. Número 3. Vamos agora para vocês que escolheram a concha branca. Vamos lá, então. Vamos começar aqui com o tarô dos anjos. Pensando com relação à vibração dos consulentes do terceiro deck. Pensando com relação à energia do ser de luz que os consulentes do terceiro deck trazem à mesa. Pensando com relação aos pensamentos atuais dele ou dela para com os consulentes do terceiro deck. O que ele ou ela pensa com relação aos consulentes do terceiro deck na atualidade. Aqui virou certinho uma carta, que é a carta do 9 do ar, que mostra aqui talvez alguns pensamentos, né, um pouco, né, de não esperança, né? Talvez um pouco aqui, pensamentos aí, né, de ter ocorrido aqui alguma situação, né, onde é necessário, né, ter aqui um descanso. A carta do 9 do ar fala disso, até a ilustração dessa carta fala disso, né, que é um movimento aqui, né, onde é necessário, né, haver um descanso, haver naquele movimento de baixar a poeira. Então, com relação aqui aos pensamentos, né, desse ser de luz que vocês trazem à mesa, com relação a vocês, é de que talvez, né, tenha acontecido alguma coisa, né, que poderia, né, ser algo, né, bastante, né, não positivo para ambos os lados. Então aqui mostra, né, que é como se a pessoa tivesse pensamentos um pouco negativos com relação, né, à troca de vocês. Pensamento aqui talvez, né, sabe aquela não expectativa positiva, né? Eu não vejo essa pessoa pensando, né, algo ruim, mas eu não vejo essa pessoa, né, criando, né, muita expectativa por ter essa vibração aqui, né, de pensamentos de que nesse momento é necessário aqui a poeira, né, ser baixada com relação a alguma situação aqui para vocês do deck de número 3. Vamos ver aqui um pouquinho melhor. Inclusive, essa pessoa pensa muito nisso, né? Vamos ver aqui as energias de confirmação. Pensando com relação às energias do ser de luz, qual os consulentes do terceiro deck trazem à mesa. Pensando com relação à energia deste ser de luz, dos pensamentos da atualidade desse ser de luz com relação aos consulentes do terceiro deck. Engraçado que aqui essa pessoa ela não pensa, né, muito, né, em expectativas, né, pensa aí que a situação, né, precisa, né, talvez aí, né, baixar a poeira, mas pensa também aí, né, num reencontro, né, pensa aí, né, que quando haver... Ah, tá, entendi. É que vem mostrando, na verdade, é assim, ó. Essa pessoa, ela pensa que realmente essa poeira tem que ser baixada para que exista, então, né, um momento de reencontro, né, com mais conforto, com mais, né, segurança. Por quê? Porque a base de pensamentos dessa pessoa é uma base mais racional. Então, veja bem, eu tô vendo aqui que pode ter tido uma circunstância, né, aqui que não foi tão bacana. E aqui isso mexeu muito, né? Eu sinto aqui, né, que isso mexeu muito, né, com ele ou com ela. E aí essa pessoa fica numa expectativa de que para que haja realmente um reencontro, né, mais seguro, nesse momento essa pessoa acredita, né, e pensa que a poeira precisa baixar aí para que esse reencontro seja realmente seguro, né? Então essa pessoa, ela pensa, né, nessa troca de vocês, mas pensa com relação a tudo isso muito no futuro. Aqui fica com relação, né,
uma energia, né, muito depositada no futuro por medo de no agora acontecer uma situação que não seja talvez tão bacana, né? Então aqui aconteceu uma situação que trouxe pensamentos aí um pouco negativo para essa pessoa. É como eu falei, né? Não é que exista um conteúdo aqui negativo de pensamento, né? Mas eu sinto aqui, né, alguém que tá mais, né, com medo do que tem mais pensamentos, né, com relação a medo do que pode acontecer do que pensamentos com relação ao que quer que aconteça. Então, por ter aqui, né, um comportamento talvez um pouco mais racional, então essa pessoa, ele ou ela pensa aí com relação a vocês de que é necessário aí a poeira baixar, alguma situação aqui, né, estar um pouco mais tranquila, estar um pouco mais alinhada, um pouco mais relaxado de modo geral, para que haja um encontro entre vocês de uma forma então mais segura, tá bom? Vamos trazer aqui as energias de confirmação, pensando com relação às energias de confirmação destas informações, pensando com relação às energias de confirmação destas informações, então, ó, essa pessoa pensa, né, que para que esse recomeço aí possa acontecer, né, alguma situação muito profunda precisa acontecer, tá bom? Essa pessoa também que mostra bem específico, né, de uma forma um pouco, né, não tão acentuada, mas, né, mostra aqui que talvez em alguns casos aqui, né, a pessoa aqui pensando talvez em focar-se, né, no lado mais financeiro, trazer uma perspectiva, né, mais talvez pessoal nesse momento aqui, né, para que essa poeira então possa ser baixada, tá bom? Mas de modo geral aqui, né, esse pensamento, né, muito racional, se não deu certo, então é necessário afastar para que, né, então, né, as coisas se resolvam e aí um reencontro aconteça de uma forma mais leve, né? Porque aqui houve dor, né? Aqui houve uma decepção, né? Aqui houve uma situação onde essa pessoa ela sente muito medo, né? Aqui eu vejo essa pessoa sentindo aqui uma grande insegurança, né? Tem pensamentos, né? Como eu falei ali no começo, né? Na verdade, assim, essa pessoa ela pensa mais, né, com relação a possíveis frustrações, né, que podem acontecer, do que ao que realmente quer que aconteça, né? Essa pessoa muito pé no chão, né, muito realista. Então, inclusive, essa pessoa tem, né, é muito decidido, né, com relação aí, né, ao que quer, com relação ao que pensa, né? Que mostra que essa pessoa corresponde, né, arduamente com relação aos pensamentos, né? Tem um alinhamento de comportamento muito associado ao que pensa, né? Isso até num grau é até que positivo, né? Mas aqui eu vejo uma certa movimento onde houve aqui talvez, né, um pensamento bastante racional de que a melhoria para acontecer entre vocês ou com vocês aí, né, é necessário um certo tempo, é necessário essa poeira então se baixar e, né, o comportamento dele ou dela acaba correspondendo isso, acaba correspondendo esse pensamento de projetar as questões para o futuro. Mas aqui também mostra muito assim, ó, essa pessoa também sabe que no futuro pode acontecer essa mudança. É como se projetasse uma pausa, mas também projetasse aí, né? Como já mostrou aqui, né? Um reencontro, né, bastante profundo aí, né, num outro momento onde talvez ele ou ela acredite aí que as coisas estejam mais bem estruturadas, já que aqui, né, tem esse medo daquilo que é negativo, né, tem esse pensamento, né, bastante forte com relação ao que não quer e aqui confirma, sim, aqui o realmente que acontece é uma situação, né, de pensamento, o que, né, ele ou ela pensa na atualidade com relação a vocês, pensa aí que para que vocês funcionem, né, pensa que para que a troca de vocês funcione é necessário um tempo, pensa que vocês aí, né, viveram algo, né, que é necessário com que vocês também sejam alinhados, alinhadas, e pensa aí com relação a vocês, né, no futuro, num reencontro, né, num outro momento, onde que essa circunstância seja bem, né, trabalhada, onde essa poeira, né, de algum modo seja baixada. E aqui para vocês, né, que de número 3 respondem em específico, que em alguns casos, né, essa pessoa então pensa então um momento aí, né, de maior prosperidade, pensa em ter um momento aí mais pessoal, né, e também aqui acaba mostrando, né, que tem, né, um comportamento,
ter, né, tem uma tendência, na verdade, energética aqui, né, de ter um comportamento bastante rígido, né, bastante, né, associado a esse pensamento, então, aqui, de que realmente é necessário deixar a poeira ser abaixada, né, deixar aí, né, as coisas talvez ficarem um pouco mais alinhadas para que, então, a situação de vocês possam fluir. Então, essa pessoa pensa isso, né, pensa em todo esse movimento, pensa em toda essa dinâmica quando se lembra aí de vocês, quando pensa de vocês, tá bom? Sente aí, então, sente e pense que vocês precisam aí, né, de um recomeço, de um momento, né, de maior alinhamento, de maior relaxamento, para que as coisas, então, num segundo momento, voltem a fluir. Vamos trazer aqui uma mensagem final com o Romance dos Anjos. Este WhatsApp que está aqui na tela, meu WhatsApp para consultas em particular, caso tenham interesse. Peço que deixem aí nos comentários como essa mensagem ressoou para vocês, em quais pontos fizeram sentido. E a mensagem final para vocês do terceiro deck diz o seguinte: codependência. Vícios estão afetando sua vida romântica. Então aqui eu vejo que, na verdade, né, os vícios a gente associa já, né, a alguma substância ou alguma questão externa, né, algum comportamento vicioso, mas aqui não para todos os casos, até pode ser uma substância, alguma questão aí, né, sim, né, são muitas energias, né, e essa carta ela mostra mesmo isso. Mas aqui eu sinto que para a maioria, né, essa dependência, né, essa codependência que existe seria nessa rigidez aqui, né, muito racional no sentido assim, né, de ter um comportamento assim. Se eu decidia isso, e é imutável. E às vezes isso vira um vício, né? Aqueles comportamentos que são muito rígidos, de algum modo, né, de alguma forma, eles também são vícios, né? A gente também fica viciado no modo como a gente se sente, a gente também fica viciado no modo como a gente se comporta. E aqui é mais ou menos isso que eu sinto, essa codependência, essa rigidez, né? Esse vício que mostra que pode estar influenciando aí essa troca de vocês, tá bom? Com relação a isso aqui que mostrou, certo? Optcha, gratidão, eu te amo, sinto muito, me perdoem, obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura e até o próximo vídeo.